Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes de começarmos o relato de hoje, eu gostaria de comunicá-los da nossa quarta edição do Relatos ao Redor da Fogueira Virtual, que irá ao ar no dia 12 de abril, e convidá-los a participar conosco. Todos já sabem como funciona, não é mesmo? Você grava um relato de até 8 minutos no gravador de voz do seu telefone e envia para mim até o dia 5 de abril, que ele estará indo ao ar juntamente com o relato de nossos amigos. Eu não tenho um relato, mas eu conheço uma história. Grave, mande para nós. A minha voz não é tão boa, Ellen. Quem disse isso? O propósito do Relatos ao Redor da Fogueira Virtual é justamente esse. Relatos narrados pelos seus próprios narradores, pelos seus próprios relatores, será uma diversificação de vozes. Não é assim que funciona em uma roda de conversas? Então, assim é o nosso Relatos ao Redor da Fogueira Virtual. Eu adoro ouvir essas histórias. Você não vai ficar de fora dessa, né? Então fica combinado assim, pessoal. Grave seu relato e envie para mim até o dia 5, que no dia 12, às 16 horas, teremos a nossa quarta edição do Relatos ao Redor da Fogueira Virtual. Desde já, eu quero agradecer a todos pelo carinho, pela companhia, a paciência e a compreensão. E desejo a todos uma excelente semana. Vamos ao relato de hoje. Passaram-se 16 anos, e de todos os meus 57 anos, esses últimos 16 foram os mais longos. Anos de muita espera e uma caçada incansável. Anos de muita solidão e anos de muita dor. Dizem que por trás de toda a história sempre há uma outra história, e esta é a minha história. Quem sou eu? Eu sou o capataz. Eu nasci no interior do Pará, na roça, por assim dizer. Éramos 6. Meu pai, homem sério, trabalhador e valente. Minha amada mãe. Minha amada mãe. Eu e meus 3 irmãos. Eu era o mais novo, o caçula. Minha mãe não deu à luz no hospital a nenhum de nós 4, pois vivíamos na roça e no sítio perto do nosso vivia uma senhora que era parteira e ela fez os 4 partos. Tínhamos uma plantação de café e uma grande horta com vários tipos de hortaliças. Era de onde vinha o nosso sustento. Trabalhávamos muito, de sol a sol. O meu irmão e eu começamos cedo ajudando nosso pai e nossa mãe em tudo que conseguíamos fazer. Tínhamos uma vida muito boa naquela roça, mas isso até os meus 13 anos de idade. Nesta época, numa manhã bem cedo, estávamos todos chegando na mesa para o café e minha mãe, arrumando a mesa, falou para o meu pai: João, na hora que vim para a cozinha e abri a janela, eu vi um bicho correndo no meio do cafezal. Que bicho, mulher? Perguntou o meu pai. A minha mãe respondeu dizendo: E eu sei lá, eu nunca tinha visto um bicho daqueles na minha vida. Era feio demais, homem, parecia um cachorro, mas era do tamanho de um bezerro e corria todo desengonçado. O meu pai riu e disse: vai ver, era um bezerro machucado de algum sítio perto. E a minha mãe falou: tá bom. Os dias se passaram e em uma noite, eu lembro bem que era noite de lua cheia, meus irmãos e eu acordamos no meio da noite com um barulho na janela do nosso quarto. Nós ficamos quietos ouvindo o barulho. Não podíamos ver nada do lado de fora, porque as janelas e portas eram todas de madeira. E uma das minhas irmãs, com medo, foi até o quarto de nosso pai chamá-lo, que veio rapidamente ver o que era, e a minha mãe veio também, e o barulho continuava. Minha mãe disse baixinho: Tem alguém forçando a janela, homem.
O meu pai, bravo, com voz firme, falou: Vai embora, vagabundo, saia da minha terra ou vai levar chumbo. Assim que meu pai falou, ouvimos um rosnado do lado de fora, um rosnado grosso, muito feio, e começou a caminhar. Tinha passos muito pesados, então vimos que aquilo não era gente que estava lá fora, mas algum bicho e muito grande. Ele saiu numa corrida galopante e alguns instantes depois ouvimos os 2 cavalos do meu pai relinchando sem parar. Eles estavam assustados e fomos todos para o meio da sala e ficamos ali todos juntos. A essa altura, muitos apavorados, menos o meu pai, que era um homem muito corajoso, muito valente e nada colocava medo nele. E ele ficou muito bravo, pois pelos barulhos dos cavalos que estávamos ouvindo, a criatura estava atacando-os. Ouvíamos claramente eles relinchando muito alto e correndo de um lado para o outro. E a criatura? Aquela criatura soltava aqueles rosnados tenebrosos lá, onde estavam os cavalos. E o meu pai, já muito irado, foi até o quarto dele, pegou a espingarda e foi até a porta dizendo: Eu não sei que diabo de bicho é esse, mas uma coisa eu sei. Esse miserável não vai entrar nas minhas terras e matar os meus cavalos e sair vivo daqui, não. Naquela época, na nossa casa não tínhamos luz elétrica, usávamos lampiões, e o meu pai apagou os 2 da sala, abriu a porta bem devagar, colocou a cara para fora e olhou bem lá onde estavam os cavalos e a criatura que os atacava. O cercado onde ficavam os cavalos ficava perto da casa e a lua estava alta, dava para enxergar bem, e ele olhou fixamente por alguns instantes e gritou: Cão miserável! E atirou. A criatura com o tiro deu um murro muito alto e apavorante. Então ele fechou a porta rapidamente, se virou e veio andando para o meio da sala com passos lentos e a cabeça baixa. E a minha mãe, muito nervosa e assustada, vendo que tinha alguma coisa muito errada, perguntou: Que foi, homem? Que bicho é que tá lá? O que está acontecendo? Fala, homem! O meu pai, olhando para a porta, disse: Mulher, antes eu tivesse dado um tiro certeiro ou não tivesse nem aberto essa porta. A minha mãe, agora mais nervosa, disse: Credo, homem, tu falando assim parece até que é o demônio que está lá fora. Ao que ela falou isso, escutamos aqueles passos pesados vindo correndo em direção à nossa casa novamente. E agora, a criatura rosnava bem mais. Sentíamos claramente a fúria que vinha dela, e o meu pai olhou para as janelas e portas, olhou para minha mãe e disse: Mulher, um demônio não faz o estrago que essa criatura faz quando está com raiva. O que está lá fora é um lobisomem. A minha mãe, muito nervosa, com um tom de riso, disse: Deixe de bestagem, homem, um lobisomem? O meu pai então disse: E eu lá sou homem de bestagem, mulher? Eu vi muito bem, eu sei bem o que eu vi e fiz a maior besteira atirando e não acertando. Eu só fiz deixar aquela coisa mais furiosa e agora ele vai lutar até conseguir entrar. Nós ficamos apavorados com o que meu pai disse. A minha mãe olhava para as portas e janelas em pânico, enquanto aquela fera corria em volta da casa, rosnava e batia com força nas janelas e portas. Estava tomado por fúria e ódio, e era certo que entraria na casa. O meu pai olhou fixamente primeiro para nós, os filhos, e depois olhou para minha mãe, dizendo: Mulher, fica no lado da porta. Quando eu der um sinal, tu abre. Eu vou lá fora resolver isso. A minha mãe disse: Não, tu quer morrer, meu homem? O meu pai então falou: Ora, mulher, tu não casou com um frouxo, não. Tu casou foi com um homem e nada vai entrar na minha casa e pegar a minha mulher e os meus filhos. Vá, quando eu der o sinal, tu abre. O meu pai carregou a espingarda, colocou o facão na cintura e quando a criatura fez barulho atrás de nossa casa, o meu pai deu o sinal. A minha mãe, trêmula, abriu a porta e meu pai saiu e ela fechou a porta rapidamente. Na hora que meu pai foi lá fora, ouvimos aqueles passos pesados vindo rápido de trás da casa e o meu pai, bravo com a criatura que queria nos fazer mal, disse com voz firme e alta: Tu veio mexer com o homem errado, cão dos infernos. Posso morrer, mas tu vai junto comigo. Venha!
Ao que meu pai falou aquilo, aquele lobisomem deu 2 rosnados apavorantes com muito ódio. Nós, dentro da casa, estávamos em silêncio, ouvindo o que se passava lá fora. Foram momentos de muito pavor e tensão, e o meu pai atirou, e no mesmo instante do tiro, ouvimos os passos do lobisomem correndo. Era muito rápido, então, um estrondo na parede da casa, e nessa hora a criatura lançou o meu pai contra ela, e um rosnado seguido por outro barulho alto, parecia um salto, e um grande pavoroso urro, e outro barulho alto, e gemidos do meu pai, então, novamente os passos pesados correndo, mas dessa vez já não era rápido, e um outro tiro junto com outro estrondo, como uma queda forte, e ficou tudo no mais absoluto silêncio. Continuamos em silêncio dentro da casa com muito medo, e a minha mãe, então, com a voz trêmula, chamou pelo meu pai. João, fala alguma coisa, homem. João! Mas nada. Nem um rosnado mais daquela fera, nem a voz do meu pai, nem um gemido mais dele. Apenas um silêncio absoluto. Então, a minha mãe, já com os olhos cheios de lágrimas e tremendo, foi até a porta olhar, e ao colocar a mão na porta, uma batida muito forte, e todos gritamos apavorados. E então... Mulher, abre a porta, sou eu. Pode abrir agora. Era o meu pai falando com a voz muito fraca. A minha mãe correu e abriu a porta, e ele estava caído no chão, na frente da porta, muito ferido, com cortes profundos. Ela o abraçou chorando e rindo ao mesmo tempo e o ajudou a entrar para casa. O meu pai ficou muito ferido, quase perdeu sua vida, mas deu fim naquele lobisomem que queria de qualquer jeito nos pegar. Se passaram vários dias e numa tarde chegou um homem muito estranho em frente à nossa casa e disse: "Tarde." E o meu pai respondeu: "Tarde, seu moço." E o estranho homem então falou: "Eu soube que o senhor matou um aqui." O meu pai já não gostou do começo da prosa, o encarou bem nos olhos e disse: "Olhe, seu moço, eu matei sim um cão miserável que invadiu minha terra, matou um dos meus cavalos e queria entrar na minha casa. Eu matei para defender a minha família e enterramos ele lá na mata, aí atrás. Mas nós nunca falou disso para ninguém, e eu não estou gostando nem um pouco dessa prosa." O homem, então, chegou mais perto do meu pai, bem na frente dele, quase encostando, puxou o ar como se estivesse sentindo algum cheiro, olhou bem dentro dos olhos dele, fixamente por alguns instantes, sem dizer nada, e depois olhou bem para nossa casa, deu as costas e saiu de cabeça baixa. A minha mãe, que estava perto, disse: "Ô João, esse homem é coisa ruim. Eu senti o ódio nele." E o meu pai respondeu: "Eu sei, mulher. Eu vi nos olhos dele, e nós tínhamos que ir embora daqui, porque ele conhecia o que eu matei. Ele veio agora para me conhecer e conhecer a nossa casa, e ele vai voltar para cobrar o sangue do que eu matei." O meu pai agora ficou com medo, não daquele estranho homem, mas por minha mãe, pelos filhos, porque é claro que aquele homem era conhecido do que meu pai matou, e talvez até um parente, e queria vingança, e ele iria voltar, e talvez até com outros. Então, o meu pai colocou o nosso sítio à venda e tivemos muita sorte, pois logo conseguimos vender, e saímos de lá antes que desse tempo daquele estranho homem voltar atrás de sua vingança, e fomos para bem longe, para o interior de São Paulo.